No dia 20 de maio de 1984, no bairro de Portão, na rua Boca da Mata, inaugurava o prédio da Igreja Batista Regular Betânia. Mas essa história não começa aqui. Para entendermos melhor, vamos precisar voltar no tempo. Em 1958, o missionário George Wisner, juntamente com sua esposa e filhos, chegavam ao Brasil, mais especificamente na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Mas foi no ano de 1962 que o mesmo fez sua primeira viagem missionária a Salvador. Com muita oração e determinação, depois de muita pesquisa pelos bairros de Salvador, o missionário conheceu o bairro de São Cristóvão. Vendo a necessidade de Cristo naquele lugar, George Wisner iniciou um ponto de pregação do Evangelho. Nesse tempo, conheceram um casal, o Sr. Adalto e Dona Raquel, que abriram as portas de sua casa, ouviram o Evangelho e receberam a Cristo. No ano de 1972, a congregação da Igreja Batista de Amaralina, no bairro de São Cristóvão, se emancipou e passou a ser chamada de Igreja Batista Betel. Após alguns anos atuando no bairro de São Cristóvão, onde a igreja continuava crescendo, o missionário começou um novo trabalho no outro bairro chamado de Portão. De início, realizou a obra de evangelismo em visita aos sábados pela manhã. Esse novo trabalho contava com o apoio de um grupo de irmãos que eram membros da Igreja Batista Betel. Nos domingos à tarde, todos iam ao bairro de Portão para evangelizar pessoas e realizar cultos ao ar livre. Foi assim que o missionário apresentou a irmã Rita Araújo para Cristo, e esta, depois de aceitar o Senhor Jesus, agiu como Lídia, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, abrindo a sua casa para um ponto de pregação. O trabalho estava aumentando, visto que mais pessoas estavam chegando. Dessa forma, o missionário buscava os irmãos em Portão às quintas-feiras à noite e aos domingos, para que pudessem assistir aos cultos em São Cristóvão. Numa noite de domingo, após levar todos os irmãos para casa, voltando sozinho numa Kombi que usava para transportar as pessoas, o veículo pegou fogo inesperadamente. O missionário saiu em tempo e com gratidão a Deus pelo grande livramento. Assistiu o incêndio até o fim, recusando ajuda, uma vez que não havia mais nada a ser feito naquela situação. Orando, sentiu naquele momento falar de Deus em seu coração, concluindo que havia chegado a hora de iniciar mais uma igreja, pois não podia mais transportar os irmãos de Portão para a Igreja Betel em São Cristóvão. Dessa forma, orando e confiando, o pastor pediu a Deus um meio para a aquisição de um terreno, e enquanto Deus providenciava, realizava os cultos nas quartas à noite e aos domingos pela tarde na casa da irmã Rita Araújo. Após algum tempo, o Senhor abriu as portas para obtenção no terreno e deram início a uma nova construção. Nesse momento, o coração do povo se inclinava a trabalhar com muito ânimo. Os irmãos se juntavam com um só propósito: ver o prédio construído. Com esse intento, as mulheres também trabalhavam, carregando água, tijolos e outros materiais que compunham a obra. Finalmente, depois de alguns meses de trabalho, a primeira parte da construção foi terminada e já era possível reunir-se ali, na rua Boca da Mata, no bairro de Portão. O missionário precisava de ajudantes. Desse modo, começou um curso de capacitação para que alguns rapazes pudessem auxiliar na obra. Foi um tempo de lutas e de muito trabalho, mas todos se esforçaram e foram vitoriosos, pois depois de alguns anos de labor, a igreja foi organizada e recebeu o nome de Igreja Batista Betânia. Tinha por líder o pastor Israel de Souza de Oliveira, o qual aceitou a Cristo através do firme ministério do missionário George Wisner naquele lugar. Eu cheguei, aqui só tinha mesmo, era a Betânia ou a Assembleia de Deus. Aí eu não quis, eu tinha a do pastor Disney também, que eu não sei o nome da igreja dele não. Mas eu não queria, a Betânia estava mais perto de onde eu morava, aí eu vim para cá. E aí fiquei.
Lá era somente um vão só. Depois que o pastor Joaquim veio para trabalhar aqui, aí passou a igreja para a Igreja Batista Betânia, que era para a Igreja Batista de São Cristóvão, é o nome da Igreja Batista de São Cristóvão. Benesse, um negócio assim, de São Cristóvão, a gente era de lá, membro de lá. Aí passou para cá, quando passou a igreja, aí passou todo mundo para cá. Aí eu fiquei aí e estou até hoje, graças a Deus. Então, eu escolhi assim, a Igreja Batista Betânia, porque antes eu morava em Aracaju e quando eu cheguei para aqui, aí eu conheci muito assim, foi uma amizade muito boa, a irmã Valdalice, a irmã Marina, a irmã Rita, Altamira, Maria Augusta, e elas vinham me visitar. Aí vinha assim sempre me visitar, todos os domingos à tarde elas vinham lá em casa, né? Aí elas começaram a me evangelizar. E aí me convidaram para ir na igreja, aí eu fui, e quando eu fui eu gostei. E fui assim muito bem acolhida, né? Que Deus seja louvado, porque até hoje é um amor muito grande que aquela igreja tem, né, com as pessoas. E eu louvo a Deus, e estou lá até hoje. Eu cheguei, fui para visitar, né? E daí, sabe como é? Quando a gente chega na igreja, tem boa coisa para entrar. Entrei e me sentei lá e ouvi a palavra de Deus. Daí era o pastor, como é que é pastor americano? Pastor George, americano. Muita experiência mesmo, que aprendi mais da palavra de Deus. Também graças a Deus, meus filhos foi tudo acabado de se criou aí na igreja. Eu louvo a Deus por isso. Os meus filhos estavam tudo na igreja. Manuel estava pequeno, hoje já está casado, já com filho, já está com neto. E foi criado na igreja e continua firme. Então, foi assim o acolhimento, né? Aquelas irmãs que vinham todo domingo lá em casa. E aí o meu marido, ele era militar e ele não era cristão. E ele não deixava assim eu sair. Mas aí elas me aconselharam e me orientaram como eu deveria fazer. Aí sempre eu deixava uma roupa pronta em cima da cama. Quando ele chegava do serviço, aí eu esperava ele me autorizar para eu ir. E eu fui. E aí, quando foi um dia de domingo, eu ainda estava para saber se eu estava grávida ou não. Mas quando eu peguei o resultado e que eu fiquei sabendo, né, que eu estava grávida, aí um domingo eu estava na igreja, aí o pastor Dailton pediu para cantar um louvor em sentido de oração. Foi o hino de 259. E aí tá todo mundo ali cantando com os olhos fechados. E de repente, eu com os olhos fechados, quando eu abri meus olhos, eu estava lá na frente. Que ele aí, naquele intervalo ali, ele fez o apelo. E aí eu aceitei Jesus. E aquilo foi muito marcante para mim, né? Foi marcante, foi quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E eu aceitei Jesus, o hino falou muito no meu coração. E eu aceitei Jesus. Estou feliz até hoje, né? Então, olha, a nossa igreja é uma igreja assim, diferenciada. Porque é uma igreja que faz assim, um acolhimento, não só com os irmãos da igreja, mas também aquela assistência que dá aos de fora, né? E eles apoiam muito as pessoas, o carinho que se tem. Quando um irmão está na igreja, que tem algum problema, todos chegam junto. Então, isso a gente sente, né? É o carinho, o afeto de todos, né? Então, isso é muito importante, né? Amém. Dá para escrever um livro, né? Para contar o que a Igreja Batista Regular Betânia tem, né? Tem uns irmãos amorosos. Acredito muito nisso. Acredito que as irmãs que vão ver esse vídeo aí vai ficar muito alegre, porque realmente a nossa igreja tem... Eu falo nossa igreja porque vocês moram no meu coração e sempre vai morar. Tem isso, tem esse acolhimento, se preocupar com o outro. Por mim, eu sempre sentia esse carinho e eu vou levar isso pro resto da minha vida, sabe?
o carinho dos irmãos, do grupo de intercessão, do grupo de homem, do grupo das mulheres, dos adolescentes, dos jovens, do encontro de casais, tudo. Então essa igreja é uma igreja rica, porque tem pessoas comprometidas com a obra e com o crescimento do reino. Então, eu enxergo assim, a igreja assim, que realmente se preocupa, né, com as pessoas ovelhas que estão desgarradas, aquelas pessoas também que ainda não fizeram assim, um voto com Cristo, com salvação, né, de pessoas, transformação. Então, a igreja vê isso, né, é uma visão de águia que a igreja tem. E assim, o ensino que a igreja nos traz, que realmente nós somos plantados. Nós não lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. E isso é muito importante, que pouco da gente vê aí, né? Então, eu creio que a cada dia ela está, assim, amadurecendo. Os irmãos, assim, realmente todos, assim, plantados mesmo, enraizados na palavra. Isso é muito importante. Que Deus continue abençoando como ela está e crescendo na palavra de Deus. Então aqui continuamos lendo assim, a palavra, estudando, porque a Bíblia é o livro de prática e fé. E temos que sempre estar tapando todas as brechas, não dar lugar ao inimigo, e que nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, de levar a palavra, pregar o Evangelho e ganharmos para o reino de Deus. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo todos vocês. No amor de Cristo, vocês moram no meu coração e isso não tem preço, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas tem um texto da palavra de Deus que eu amo e sempre quando eu estava aí na igreja, eu sempre dizia isso, né? Se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, aquilo que você está fazendo para o Senhor, junto com o pastor atual, tudo isso tem uma recompensa. E essa recompensa só vem daquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive no seu coração. Então, eu desejo à Igreja Batista Regular Betânia o meu carinho, o meu abraço, o meu amor, e dizer que eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Até breve! Olá, igreja. Boa noite. Vou trazer um versículo em 1 Tessalonicenses 5,18 que fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É com muita alegria, eu como vice-moderador da Igreja Batista Regular Betânia de Portão, que comemoramos mais um ano da graça do Senhor nesse bairro, através da nossa igreja, através do ministério pastoral. Todos os pastores passaram por essa congregação, que estamos muito felizes com esses 42 anos, que seja mais 42 anos se Cristo nos botar antes. Mas como vice-moderador, estou com o coração muito alegre e muito feliz em saber que esse tempo que eu comecei a estar nessa igreja, cresci tanto espiritualmente como pessoalmente na comunhão com os irmãos. Que Deus seja louvado mais esse ano, nesse aniversário. Amém? Amados irmãos da Igreja Batista Regular Betânia de Portão, passando aqui para louvar a Deus pelos 42 anos dessa amada igreja. Louvo ao Senhor por ter podido fazer parte dessa história, mesmo que por pouco tempo, mas quero expressar o meu amor por vocês e a minha alegria, lembrando a vocês o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então que vocês se alegrem em Deus, porque até aqui o Senhor verdadeiramente tem ajudado vocês. Deus abençoe, meus irmãos, grande abraço a essa igreja. Nessa ocasião especial, nós celebramos 42 anos da Igreja Batista Regular Betânia de Portão. Eu parabenizo essa igreja, foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Desejo que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre a amada igreja todos os dias. Que Deus
acrescente pessoas, que se cheguem por meio do interesse na palavra do Senhor e que vidas sejam transformadas por meio dessa igreja. Que essa igreja que pertence a Jesus Cristo seja instrumento para ser útil como coluna e baluarte da verdade. Deus abençoe a todos. Um abraço. Parabéns à Igreja Batista Regular Betânia de Portão. Olá, querida igreja. Hoje é um dia de celebração, de memória. São 42 anos marcando a nossa geração, pregando o Evangelho e sendo luz nessa cidade. Quando olhamos para trás, vemos um rastro de trabalho, mas quando olhamos para frente, vemos o que Deus tem para nós é ainda maior. Esses 42 anos não são o destino final, são apenas a fundação sólida de tudo que o Senhor ainda vai realizar através de nós. Quero parabenizar e agradecer a cada ministério, a cada voluntário e a cada membro que investe sua vida nesta obra. Parabéns pelo nosso aniversário. Continuemos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor.